convidado seguinte, a senhora Helena Ferreira Moura, da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Drogas, ABAD. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Como é que eu... Então, eu vou focar um pouquinho já no que a colega antecipou sobre o risco do cigarro eletrônico para os adolescentes. Então, os países em que já ocorre a liberação desse produto, a gente tem percebido um aumento expressivo do número de adolescentes que usam esse tipo de substância. Então, aquele foi um gráfico mostrando um aumento... Oh, como é que eu volto aqui? Perdão, passei tudo. Para voltar aqui. Me ajuda aqui, então. Mais um? Para trás. Obrigada. Então, aqui mostra entre 2011 e 2015 que já houve um aumento bem expressivo, mas um aumento ainda mais importante, apenas se for considerar apenas o ano de 2017, 2018, a gente já percebe um aumento de quase 80% em relação a isso, em relação ao uso frequente. Aquela gráfica anterior mostrava uso em algum momento da vida, mas aqui a gente já está se referindo ao uso mais regular, um aumento de quase 80% nos alunos de ensino médio e um aumento de quase 50% nos alunos do ensino, alunos mais jovens, né, no nosso ensino fundamental. E o que a gente percebe? Então, foi um estudo prospectivo que avaliou, se fez uma avaliação dos adolescentes no ensino médio e depois, 6 meses depois, para ver o que tinha acontecido. Então, aqueles que, na primeira entrevista, haviam feito consumo de cigarro eletrônico, 6 meses depois, eles tinham um risco 7 vezes maior de estar usando cigarro convencional. Então, enquanto que o inverso não aconteceu. Então, aqueles que na primeira entrevista estavam usando cigarro convencional, nesse segundo momento, eles não tinham passado para o cigarro eletrônico, que seria, teoricamente, né, uma forma de tratamento. Então, aqui, novamente, outros dados. Então, as colunas em azul são aqueles que não usavam cigarro eletrônico. Os em coluna vermelha são aqueles que usavam. Quanto mais alta a coluna, maior a prevalência, maior o uso regular, o uso mais já estabelecido assim, de cigarro comum. São blocos diferentes, porque foram formas diferentes de avaliar, mas, em resumo, o que esses dados estão querendo dizer é que aqueles adolescentes que usavam cigarro eletrônico, com o passar do tempo, eles têm um risco muito maior de estar no uso regular de cigarro convencional. Então, o que isso mostra? Né? Que, na verdade, o cigarro convencional, o cigarro eletrônico, na adolescência, ele tem servido muito mais como uma porta de entrada para o cigarro comum do que como uma ferramenta de tratamento. E quais seriam os riscos disso aí? Né? Não só a gente está discutindo a questão do risco do cigarro eletrônico, ainda que eles fiquem só no cigarro eletrônico, que tipo de problema isso teria? Né? Está se discutindo se é realmente uma substância segura de ser utilizada, mas, independente disso, a gente sabe que qualquer substância que seja iniciada durante um período em que o cérebro ainda está em desenvolvimento pode trazer uma série de consequências a longo prazo. Uma delas é o risco aumentado para a dependência de outras substâncias, inclusive cocaína, álcool. Já existem alguns estudos também mostrando problemas de atenção e no controle de impulsos naqueles adolescentes que começaram a fumar. Bom, mas pode se discutir, mas a indústria não está oferecendo esses produtos para os adolescentes, então a gente não está discutindo aqui a legalização dessas substâncias para adolescentes. Porém, a gente questiona até que ponto esse não está sendo o público-alvo, porque é exatamente nessa população onde o consumo está sendo cada vez maior. E, quando a gente avalia, já tem uma série de estudos mostrando sobre isso. Aqui eu peguei só um exemplo bem de mídia assim, para mostrar para vocês. Então, isso é um extrato do videoclipe do Justin Bieber, que a gente sabe que é bem aceito no público mais jovem, em que, em vários momentos do videoclipe, aparecem pessoas fumando cigarro eletrônico. E isso apenas um dos exemplos. Tem vários já estudos mostrando sobre vídeos de YouTube, sobre séries de televisão voltadas para o público jovem, que, de novo, está sendo um alvo de acesso ao público jovem. São meios onde o cigarro tem aparecido cada vez mais, e agora o cigarro eletrônico também. Fora isso, a questão que já foi citada aqui pela Tiziane anteriormente, da questão de se usar sabores, de colocar sabor de menta, de morango no dispositivo, para que isso se torne mais apelativo para o público jovem. E era isso que eu queria colocar. Muito obrigada.